Olá! O brasileiro é um grande consumidor de jogos eletrônicos e, além de jogar, a gente também produz esses games. No país, são mais de 40 empresas produtoras. O programa Pauta Aberta de hoje vai discutir a produção nacional de games. Vamos conversar com Daniel Garcia, sócio-diretor da Kid Guru Studios. Tudo bem, Daniel? Obrigado pela presença. Tudo bem. Eu que agradeço. A produção de games no Brasil é um fenômeno recente? Cara, é relativamente recente como que eu posso dizer, como indústria. Tá? A gente já tem desenvolvimento de games no Brasil já há um tempo considerável. Eu acredito que deve estar fazendo aí para mais de 15 anos que se produz alguma coisa aqui. Mas é que era uma coisa um pouco muito, como que eu posso, mambembe, assim, não era realmente uma indústria. De uns 5, 6 anos para cá que começou efetivamente aos estúdios se profissionalizarem um pouco mais, começaram a nascer novos estúdios, a nossa empresa nasceu há 5 anos atrás, então assim, começou a rolar como que eu posso te dizer, um caminho um pouco mais para a profissionalização. Ou seja, os estúdios começaram a se instrumentalizar melhor, começaram a pensar nisso como um negócio, não como uma atividade paralela, de repente, que era o que acontecia. Mas a produção efetiva, eu acredito que deva ter uns 15 anos, talvez até um pouquinho mais. E o que faz um jogo brasileiro? Quais são as características de um jogo brasileiro? Minha opinião pessoal é que não tem que ter característica nenhuma. Ele tem que ser um jogo, para ser bem sucedido no mercado, ele tem que ser um jogo como qualquer um outro. Então, assim, a gente no Brasil tem um pouco essa coisa de querer explorar e aproveitar a cultura do Brasil, de repente o folclore que a gente tem, que é bacana e tudo. Só que assim, a gente tem que ter muito cuidado para isso não ficar uma coisa caricata. Então, assim, pelo menos a nossa filosofia no estúdio é tentar fazer os jogos os mais universais possíveis. Então, se a gente achar que tem um tema brasileiro que a gente consegue encaixar, e isso é facilmente entendido por uma pessoa na Europa, nos Estados Unidos ou no Canadá, enfim, a gente vai correr atrás e acha bacana. Mas, assim, uma característica dos jogos, acho que talvez, pensando um pouquinho melhor, poderia ser que são jogos menores. Assim. A gente não tem capacidade de produção hoje no Brasil para fazer um jogo que a gente chama de AAA, que seria grandes jogos que tem milhões de investimento e não sei quantas pessoas. Então aqui no Brasil a gente trabalha com jogos que são um pouquinho menores na distribuição digital, enfim, coisas um pouquinho diferentes. Mas personagens históricos, personagens brasileiros não se bancam no mercado? Não tem um interesse nacional por isso? Eu acho que o interesse existe. Eu acho que seria muito legal, eu acho que até se bancaria se a gente tivesse um mercado. A questão é que o mercado nacional de jogos ele é muito difícil ele bancar qualquer coisa, entendeu? Então, quando a gente vai investir um determinado valor num jogo e qualquer coisa, a gente tem que pensar no mercado externo. Isso é inevitável. Porque, por conta de um monte de questões que aborda pirataria, etc., impostos, o mercado ainda é muito fraco. Assim. A gente tem uma cultura gamer muito forte no Brasil, todo mundo conhece muito de jogo, todo mundo já jogou, todo mundo conhece, até mais forte do que muitos países do exterior. Tá? Por incrível que pareça. Mas o mercado em si ele é muito pequeno. Mas com certeza tem um interesse. Assim, interesse pessoal até em propriedades intelectuais brasileiras, como Turma da Mônica, enfim, esse tipo de coisa de estar presente nos games. E não só, e também personagens do folclore, etc. Acredito que teriam um interesse muito grande, mas não é economicamente viável. Mercadologicamente não é viável. A produção brasileira tem mercado no exterior? Tem, cara, tá começando, assim, ainda tudo isso que eu vou falar é um pouco pessoal da minha empresa, então é uma realidade nossa. Ainda é um pouco difícil para a gente conseguir investimento externo em jogos nossos, por exemplo. Porque, assim, tem uma grande diferença. Lá a gente trabalha tanto com projetos sob encomenda, como a gente trabalha com projetos próprios. Então, o projeto sob encomenda é o quê? Um cara tem lá uma licença, sei lá, vou dar um exemplo, do Ursinho Pooh. E ele precisa fazer um jogo do Ursinho Pooh. Aí o cara me liga e fala, preciso fazer um jogo do Ursinho Pooh em tal plataforma, sei lá, Nintendo DS, quanto custa? Eu dou um valor para o cara, desenvolvo o jogo para ele, entrego para ele e acabou minha parte. E o outro lado é quando a gente senta, vamos fazer um jogo. A gente cria um personagem, a gente cria um universo, a gente cria todo um que a gente chama de gameplay. Então isso é um outro lado.
para esse lado, onde a criação é nossa, é muito difícil a gente conseguir investimento. Então, o que a gente faz? A gente acaba ganhando de um lado, nesses projetos sobre encomenda, até projetos para o mercado nacional, de treinamento e propaganda, etc. E aí a gente reinveste nesse setor que é o que a gente chama de entretenimento, que é realmente o foco da minha empresa, é esse hoje. E a gente sabe que no Brasil o mercado de games sofre muito com a pirataria. As produtoras nacionais também têm esse problema? Ah, cara, todo mundo sofre, né? Por quê? Não é tão diretamente, porque é claro que a pirataria afeta qualquer produtor, seja ele de livro, de música, de filme, de TV, enfim. Mas a gente não é afetado tão diretamente. Por quê? O que acontece é que, por conta da pirataria e de uma série de outros motivos, a gente não pode falar da pirataria sozinha, altos impostos no Brasil para importação, não só dos jogos, como de consoles, etc., acaba criando um mercado negro, né? São pessoas que não estão pagando impostos, enfim, estão importando aquilo de forma ilegal. E muita gente é forçada a fazer isso, porque a cultura de game no Brasil é tão forte e o mercado é ridiculamente pequeno por conta dessas coisas. Então, assim, você vai comprar um jogo hoje, custa, sei lá, um jogo novo de Xbox 360 custa R$250. Entendeu? Não é todo mundo que pode pagar R$250 um jogo, é caro, entendeu? Então, acaba meio que forçando essa pirataria. Não estou dizendo que a pirataria está certa, não é isso. Mas não é só a pirataria, é uma série de fatores que colaboram para a pirataria. E a pirataria, por si, o que ela faz? Ela faz que a gente não tenha mercado. Então, assim, por mais que a gente seja um desenvolvedor, que a gente esteja falando em mercado externo, não sei o quê, se a gente não tem um mercado forte no Brasil, entendeu? O pessoal não vai olhar para a gente, entendeu? O pessoal lá fora. Então, assim, quando a gente começa a ter um mercado aqui, por exemplo, se a gente começa a ter um mercado significativo em vendas de títulos aqui no Brasil, por exemplo, as próprios publishers, as publicadoras internacionais vão começar a olhar para a gente. Pô, tem mercado lá. Será que tem desenvolvimento lá? Hoje não tem nem mercado. Então, desenvolvimento, quando a gente fala que é do Brasil, por exemplo, eu vou numa reunião lá fora, etc., eu vou apresentar a minha empresa ou um projeto para alguém, o cara, não sabia que existia desenvolvedores no Brasil. Então, assim, isso está mudando um pouco. A Abra Games, que é a nossa organização da indústria, está trabalhando muito bem nesse sentido, mas ainda é complicado, entendeu? Então a pirataria ela impacta nesse ponto, no ponto da gente não poder criar um mercado interno. Entendeu? Ninguém se arrisca. Agora está começando um pouco melhor por causa da crise lá fora. O pessoal está começando a olhar para cá. A gente tem algumas empresas, não só estúdios como publicadoras, se instalando no Brasil porque está enxergando um potencial mercado, mas tem muita coisa para fazer ainda. Principalmente essa questão dos impostos e combater pirataria é fundamental para a gente ter um mercado forte aqui. E tem algum incentivo estatal ou redução de impostos para desenvolver games? Tá, não tem. O que a gente tem, que é uma coisa até muito bacana, a gente tem um projeto que chama BR Games, que é um projeto do Ministério da Cultura junto com a Softex, que é um braço da Apex, né, que é a agência de exportação do Brasil, que eles fazem um concurso de conceitos de jogos. E aí tem duas categorias, uma de pessoa física e uma de pessoa jurídica. E aí esses jogos eles são contemplados com um valor em dinheiro que você pode produzir um demo para poder tentar negociar isso no mercado, entendeu? Então, assim, a gente fez na verdade não foi um dos nossos game designers lá escreveu um projeto dele. E aí, pela regra do edital, quando você é contemplado com o projeto, você tem que se associar a uma produtora para ela desenvolver o jogo. Ou seja, você não pode, pessoa física, eu mesmo vou desenvolver o jogo. Eu tenho que ir para uma produtora e aí desenvolver. Então a gente fez e está bem bacana. A gente foi um projeto para iPhone. E assim é bacana, porque teve muita coisa legal. E aí depois que esses jogos ficaram prontos, esses demos, a própria Apex ela custeou uma viagem para uma feira que acontece em São Francisco, que é a Game Developers Conference, para o pessoal tentar negociar esses demos com alguma empresa internacional. Acho que não teve nenhum resultado ainda, mas eu também não estou a par. Foi lançado o Zibo, que é um videogame nacional. O que essa plataforma, esse console, esse videogame representa para o mercado hoje?
Cara, eu acho que qualquer coisa lançada aqui é representativo, entendeu? Principalmente porque foi todo construído aqui no Brasil, enfim, ele é uma parceria da Tectoy com a Qualcomm, né? Que é uma empresa de celular. Eu tenho um pouco de dúvida em relação ao Zibo, em relação ao valor. Eu acho ele um pouco elevado quando você compara que um PlayStation 2 aqui no Brasil, pelas vias oficiais, acaba saindo quase o mesmo valor do Zibo. Então, eu acho que ele pode ter um pouquinho de problema nessa questão do preço dele, que eu acho um pouquinho elevado. Mas Qual a que é ideia... o preço? O preço Qual a do diferença Zibo... dos... Olha, cara, eu não posso afirmar com certeza. Eu acho que o Zibo deve estar na média de uns R$ 400 e o PlayStation 2 deve estar uns 450, R$ 500, entendeu? Mas a ideia do Zibo é muito legal, que é a distribuição digital. Isso é uma coisa que a gente acredita muito. Inclusive, todos os nossos projetos, eles se aproveitam da distribuição digital. E o que é a distribuição digital? Acho que é legal explicar. É quando você não distribui a mídia física. Então, por exemplo, meu jogo não tem um CD. Não, eu baixo ele, através de uma loja virtual, eu baixo ele e aí eu consigo jogar ele. Isso facilita muito o caminho para produtoras pequenas que nem a gente, que nem é um pouco a regra no Brasil. Então o Zibo ele já faz isso. O Zibo ele dentro dele ele já tem um chip lá GSM, que é um chip de celular, e ele já se conecta direto com a rede da Zibo. Então se você quiser comprar um jogo, você compra um jogo direto do console através do cartão de crédito, enfim. A ideia é muito bacana. E quanto custa a produção de um game? Isso varia de acordo com o videogame? Quanto custa? Cara, é muito variável, assim. Como você varia de acordo com o videogame, sim. Claro que produzir um jogo para Nintendo DS é muito mais barato do que produzir um jogo para PlayStation 3, mas não é só isso, assim. Eu acho que tem muito do escopo do jogo, o tamanho dele, o quanto de produção que está envolvida. Então você tem jogos hoje desses que a gente chama de AAA, que são jogos tipo God of War ou Gears of War, não sei o que tem orçamento de 3 dígitos em milhões de dólares, entendeu? E a gente tem jogos que nem os que a gente produz, por exemplo, o Freakscape, que foi o último jogo que a gente produziu, custou com um cinto apertado, porque era um projeto nosso, tal, com contenção de custo total, custou $120 mil. Então, assim, você tem de vários tamanhos e vários tipos, varia muito. Pauta Aberta vai para um rápido intervalo, nós voltamos já. O Pauta Aberta de hoje conta com a presença de Daniel Garcia, que é sócio-diretor da Kid Guru Studios. Daniel, você estava falando dos custos de uma produção de um jogo, né? Para quais plataformas, para quais videogames a sua empresa Kid Guru produz? Hoje a gente está... Porque assim, para você produzir para uma determinada plataforma ou um console, você tem que estar licenciado. Esse é o primeiro passo. Então hoje a gente é licenciado da Nintendo para Nintendo Wii e Nintendo DS. A gente é licenciado da Sony para desenvolver para PSP. A gente é licenciado da Apple para desenvolver para iPhone. E a gente desenvolve para PC também. De todas essas plataformas, a única que a gente ainda não trabalhou é o Wii. O Wii a gente é licenciado, mas a gente ainda não fez nada no Wii. Mas DS a gente já fez, iPhone a gente já fez, PSP a gente já fez e PC é o que a gente mais faz. E como vocês conseguem essa licença? Então, é um processo burocrático, né? No caso da Nintendo, a gente teve que mandar uma série de documentos para eles, documentos para comprovar a saúde financeira da empresa, tem que comprovar portfólio da empresa, etc. Eles avaliam toda essa documentação e te dão ok ou não. No caso da Sony foi um pouquinho mais complicado, porque a Sony ela não tem acordo de licenciamento com a América Latina. Então, teoricamente, a gente não poderia ser licenciado. Aí quem ajudou foi o nosso publisher, né, do nosso jogo, que ele gostou do jogo e aí ele fez esse meio de campo para que a gente conseguisse se licenciar pela Sony. Então, foi bem mais complicado. E quais são as fases da produção de um game, assim?
Basicamente, a grosso modo, é conceito, que é onde a gente cria a ideia inicial do jogo, quem é aquele personagem, o que é o jogo, que tipo de interação o jogador vai ter. Então, se isso seria o conceito, a gente tem pré-produção. Pré-produção, a gente levanta todos os requisitos do jogo, tudo que tem que ser desenvolvido, tudo que tem que ser feito, organiza isso numa timeline, o que prioriza, o que vai ser feito primeiro. E, normalmente, no final da pré-produção, a gente já tem um que a gente chama de first playable, que é o primeiro jogável, né? A primeira coisa que você consegue interagir. Normalmente, não é o personagem que vai estar ali, é um cubinho, não vai ter cenário, vai ter um monte de cubo, etc. Mas você consegue efetivamente andar com o cubo ou fazer alguma mecânica básica do jogo. Depois da pré-produção, a gente vai para a produção, propriamente dita, que aí é onde o grosso do trabalho vai, ou seja, tudo aquilo que foi planejado na pré-produção vai ser efetivamente desenvolvido. Depois da produção, a gente tem o que a gente chama de pós/QA, que é Quality Assurance, controle de qualidade, que é onde o jogo vai ser testado, vai ser reportado os bugs, e a gente vai corrigir isso e para entregar o jogo da melhor forma possível. Nessa fase também entra o que a gente chama de QA da plataforma. Então, cada plataforma tem o seu QA próprio, tem o seu controle de qualidade. Então, por exemplo, você tem um PSP, no PSP, se você está jogando online, ele tem algumas mensagens, quando você é desconectado, tal. Todas essas mensagens são padrão e a gente tem que manter o padrão, e isso é verificado pela Sony na hora que a gente entrega o jogo. Então, isso é só um exemplo simples, mas tem milhões de coisas que você tem que fazer que está dentro dos padrões da plataforma. Então, isso dá um pouquinho de trabalho também. Só para que a gente entenda, Daniel, o que é um PSP? O PSP é o PlayStation Portable, que chama, o PlayStation Portátil. É um console portátil da Sony, que tem uma série de compatibilidades com PlayStation 3, etc. É um console bem bacana. Como surge essa ideia do game, o argumento inicial? Tá, acho que isso é muito pessoal também, assim, como um monte de coisa que eu falei aqui. No nosso estúdio, a gente, normalmente, o que a gente faz? A gente faz rodadas de geração de ideias. Então, cada vez a gente faz de uma maneira diferente, como se fosse um workshops, assim. Cada vez a gente faz de uma maneira diferente. A gente normalmente junta o pessoal, divide o pessoal em alguns times, sei lá, de 3 em 3 pessoas, e cada uma desses times vai gerar uma ideia para um jogo. Claro que a gente tem um direcionamento inicial, é um jogo para iPhone, é um jogo para isso, é um jogo para aquilo, é um jogo que tem que custar para desenvolver mais ou menos tanto. Então a gente dá um direcionamento e aí essas pessoas vão criar pelo menos esses conceitos iniciais, tá? Que é basicamente o que é o jogo. E aí, a partir daí, todo mundo se envolve, cara. Aí todo mundo dá pitaco, pode ser programador, game designer, dono, a moça que serve o café, enfim, todo mundo dá a sua contribuição ali. E quais os tipos de games, os gêneros que vocês produzem na Kid Guru? Ação, RPG? Tá, a gente produziu bastante, que é um gênero que não é muito conhecido, que chama Serious Game, que são o que a gente chama de jogos sérios, que é um gênero que ele é projetos com cunho educativo, de treinamento. Então, hoje a gente tem, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente tem o America's Army, que é um jogo que foi o exército americano que fez. No nosso caso, a gente tem 3 títulos que são para treinamento em empreendedorismo. Então, a gente tem o Automax, que é muito mais a ver com o perfil empreendedor da pessoa. Então, conforme você joga o jogo, no final ele vai te mostrar um relatório qual que é o teu perfil empreendedor, quais são os teus pontos fortes, enfim. A gente tem um outro que chama Ilha do Empreendedor, que é focado em abrir negócios. Então, você está numa ilha e você está concorrendo com outros jogadores e cada um tem que abrir o maior número de negócios possíveis. E o último dessa linha de empreendedor, a gente tem o Ludopark, que ele acontece num parque de diversões, ele é um jogo para 40 jogadores simultaneamente,
e cada jogador é dono de uma barraquinha dentro desse parque de diversões. Então, você pode escolher desde o produto que você vai vender, cachorro-quente, etc., pipoca, você escolhe, você tem que fazer decisões de marketing e tal. Esses jogos eles são todos aplicados, o Senac usa nos cursos deles, o Sebrae, acho que algumas unidades do Sebrae também adquiriu algumas licenças, e isso é um exemplo de um gênero, né, que não é muito conhecido e que a gente faz bastante coisa nesse gênero. A gente também faz, por exemplo, o Freakscape, ele é um jogo de plataforma com puzzle. A gente tem um outro jogo que chama Cave Days, que é um jogo para PC, que também é um jogo de plataforma. Então, assim, a gente fica meio nessa plataforma, adventure e serious game, assim, basicamente são esses os gêneros que a gente tem mais intimidade. Você acha que games podem ser utilizados como ferramentas educativas em escolas, universidades? Eu acho, cara. Eu acho que a mídia é perfeita. É uma mídia onde você consegue experimentar. Tem certas coisas, por exemplo, você vai fazer por exemplo, na medicina, que é uma coisa delicada, você vai fazer uma cirurgia, você consegue experimentar aquilo no jogo antes de fazer aquilo, ou seja, na vida real. Enfim, eu acho que a gente aprende muito mais aquilo que a gente consegue interagir e mexer do que simplesmente ouvir e ver e ler, enfim. Então eu acho que o jogo é uma ferramenta que está sendo cada vez mais explorada na educação e eu acho que tem que ser cada vez muito mais explorada, porque é perfeita, assim, a ferramenta perfeita para ensino. Eu aprendi muito com videogame, apesar dele não ser... Né, os jogos que eu joguei quando eu era moleque não eram educativos, mas, por exemplo, grande parte do meu inglês eu aprendi jogando videogame. Eu aprendi sobre história, eu aprendi sobre geografia. Cara, eu aprendi muito jogando. Jogando War... Você aprende o tanto de geografia, não é videogame, mas é um jogo, o tanto de geografia que você aprende a localizar os países, os continentes e etc. Então, assim, eu acho que é fundamental, cara. Eu acho que o futuro é esse, os jogos cada vez caminhar mais para essa área educativa e cada vez a gente ter mais coisas nesse sentido. O que é engraçado, né? Porque games são muito criticados por incitar violência. Isso, assim, cara, é uma mídia como qualquer outra, entendeu? Eu não acredito que pelo game te dar essa interação, ele possa causar mais mal, ou enfim, do que um filme violento, ou um programa de TV com violência, etc. O que eu acho é que, assim, tudo o que a gente acontece hoje em dia, a gente fala de pessoas que, por exemplo, isso é um fenômeno muito norte-americano, né? A gente teve alguns aqui pontuais no Brasil de crianças ou adolescentes que fazem chacinas, enfim, ou entram numa escola atirando para tudo quanto é lugar e culpa o videogame. Eu acho isso muito fácil, entendeu? Você culpar o videogame, sendo que toda a situação tem que ser analisada. Esse cara, será que ele já não tem um problema e o videogame foi só um trigger, como poderia ter sido um filme, como poderia ter sido uma música, como poderia ser, assim, é uma mídia de entretenimento como qualquer outra. Então, assim, eu acho errado a gente julgar só os videogames e tentar queimar os videogames e não olhar as outras coisas que estão em volta, entendeu? Uma pessoa que gosta de games, o que ela tem que fazer? Qual o caminho que ela tem que percorrer para entrar nessa indústria de desenvolvimento de games? Tá. Uma empresa de games, cara, é uma empresa que ela lida com pessoas de background, enfim, de formações muito diferentes, tá? Então, eu acho que, por exemplo, os games é a única indústria onde a gente trabalha lado a lado um artista e um engenheiro. Então, a gente tem, por exemplo, programadores, a gente tem artistas 3D, a gente tem artistas 2D, a gente tem animadores, a gente tem game designers, a gente tem profissionais de controle de qualidade. A gama é muito diversa. Então, acho que depende muito da onde o cara quer atuar. Acho que esse seria o primeiro passo. Tentar estudar um pouquinho na internet ou através de livros o que é a produção do game, quais são as áreas, e aí, definido isso, cara, estudar, trabalhar, enfim, quando eu vou entrevistar alguém, o que eu sempre espero é ver alguma coisa, entendeu? Por mais que o cara nunca tenha trabalhado na área, que ele no tempo livre dele tenha pensado algum jogo, tenha feito alguma coisinha, mesmo que seja um jogo de tabuleiro, enfim, mas que ele está pensando naquilo, ele não é só um jogador, entendeu? Que isso é uma coisa que é um pouco
complicada. A gente tem muitas pessoas que passaram pelo estúdio e que eram jogadores, tipo, não eram profissionais de desenvolvimento de jogos. Então, assim, sabe, ficava falando de jogo o dia inteiro, todo o tempo livre ali, tava ali, abria um joguinho para jogar e etc. E trabalhar um pouco diferente com o jogo, entendeu? É uma coisa séria, não é brincadeira. Tem que ter foco, tem que ter estudo, tem que estar sempre se aperfeiçoando, principalmente nisso, que é uma tecnologia que muda toda hora e é um mercado super um mercado super de ponta, né? E a última coisa que eu acho, assim, eu acho que tem que abrir os horizontes. A gente vê muita gente, eu recebo muito currículo e muito e-mail de muita gente que quer trabalhar com games e aquilo é a vida do cara, o cara só quer saber de games, só joga games, ele sabe o background de todos os personagens do Street Fighter de cor, ele sabe todos os caras de todos os episódios do Final Fantasy de cor. E assim, cara, sai um pouco, sabe? Vai na pinacoteca, entendeu? Vai ver uma exposição, pega um livro bacana, vamos ler, vamos ver um filme legal, sabe? Não é só games. Os grandes jogos, eles puxam referências de várias mídias diferentes, de vários grandes artistas e cineastas, etc. E é isso, e todo é isso que faz o jogo ser bacana, todas essas referências, todas essas inspirações. Gostaria de agradecer a presença do Daniel Garcia, que é sócio-diretor da Kid Guru Studios. Eu que agradeço aí vocês. O Daniel contou um pouco da indústria brasileira de games. E muito obrigado pela audiência. Até uma próxima edição do Pauta Aberta.